Esse episódio de hoje, o tema Cristo e as maldições. É possível ver as bênçãos de Deus mesmo fazendo coisas Nas assim? coisas difíceis que ele quer Já ensinar. passou por um momento difícil e não estava entendendo nada. E nada floresce na zona de conforto. Olá galera, sejam bem-vindos a mais um TalkCast. Agora o que é esse? Sim, eu voltei. Eu vou estar aqui, galera. O pastor, ele deu uma enrolada, falou assim, eu tô aqui. Até quando? Não sabemos, mas eu estou aqui e eu não estou sozinho. Fabi, como que você tá, Fabi? Eu estou bem, Rafael. Estou muito feliz de você estar aqui novamente. Tá feliz mesmo, Tô Fabi? mesmo. Ah, então tá bom. E aí, como é que você tá? Como é que foi sua semana? Estou bem, graças a Deus, e assim, Deus tem me abençoado bastante. Olha só. Mas assim, Fabi, nós tá falando sobre esse daqui, qual que é o tema da lição? Então, o nosso tema hoje é Cristo e as maldições. Um tema interessante, hein? Será que é pesado? Será que não Não é? sei. Maldições, que maldições. Faz Que lembrar maldições? alguns filmes, assim, umas coisas bem viajadas, né? Mas Cristo relacionado a isso, Será que tem a ver? Não tem nada a ver? não sei, vamos saber. Nós temos convidados aqui para responder justamente essas Opa! perguntas, né? Vamos mandar para Convidados eles. especiais. Especiais, sim. Temos retorno, né? Opa! Aqui e temos gente nova também. Vamos começar pelo retorno, depois apresenta gente nova? Pode ser. Pode ser, então. gostei. Então nós temos aqui, quem é você? Olá, meu nome é Daniel, estive participando do episódio 5 e do episódio 7 e agora do 10. Ó, pouquinhos Olha episódios, só. né? Se você não me conhece ainda, volte nos episódios lá, eu falo um pouquinho sobre mim. Olha só. Segredo, volte lá. Temos também gente nova, né? Nossa Lady aqui da noite. Boa noite. Se você voltar um pouquinho, não vai ter um pouquinho sobre mim, mas se Deus quiser, nesse aqui a gente vai se conhecendo. Meu nome é Júlia e tô muito feliz de estar aqui com vocês, gente. Ah, Júlia, é muito breve. Júlia, o que você faz, Júlia? Verdade. Sou estudante de Direito, frequento a Igreja Adventista do Cidade Verde, Legal. mas a princípio estamos aí pro que deve é. Então é isso. Júlia da Cidade Verde, estudante de Direito, simples, mas sempre aqui disposta. Aqui a gente sempre tem aquela tradição. Você tá solteira, tá Casada, namorando, tá casada. procurando em paz. Eu vou falar só tranquila. porque eu esperei muito tempo, que eu estou pra casar. Parabéns, coisa parabéns. Graças a Deus, gente, daqui 2 semanas. 2 semanas, bem perto, hein, gente? Pertinho. Depois envia fotos que a gente vai postar. Aqui pra galera ver o seu casamento, que você casou. Realmente. Comprovar. Comprovar. Comprovar aqui. Ok. Rafael, antes da gente começar a discutir esse tema, eu quero convidar você que está nos assistindo aí a curtir, comentar e compartilhar as nossas redes sociais, vai aparecer aqui. Então, vai lá, manda para o seu amigo e vamos divulgar e compartilhar ainda mais essa mensagem. E assim, Daniel, olha só, entrando num assunto já. Deus, ele não é determinista, mas dá a cada pessoa o que ela escolhe. Tipo assim, o que ela colhe, entendeu? Tipo, o que ela planta, vai colher. Assim, ele deseja abençoar a todos, enquanto Satanás deseja destruir a todos. Aí a pergunta para você é, apesar do nosso pecado contra Deus, ainda é possível ver suas bênçãos? Então assim, a gente planta e colhe. Mas a gente às vezes planta coisas que não é boa, entendeu? É possível ver as bênçãos de Deus mesmo fazendo coisas assim? Com toda certeza, né? Essa semana eu tava conversando até com alguns amigos e refletindo assim sobre as bênçãos de nossas vidas. E muitas vezes a gente não valoriza aquilo que a gente tem em fartura. O ar que respiramos, a comida que comemos, o teto que dormimos, o nosso colchão, nossa cama, tudo isso são bênçãos. Só que uma coisa que me chamou a atenção estudando o livro de Gênesis esses dias é que nós somos todo emprestado. Como assim? O fôlego de vida é de Deus e o corpo é pó da terra. Então nada é nosso. Então tudo é bênção. Se a gente consegue observar as coisas que Deus, as coisas mínimas, na nossa visão mínimas, que Deus faz por nós, conseguimos enxergar muitas bênçãos. E a gente tem que ser grato sempre por ter o que comer, ter o que vestir, ter um emprego, não faltar nada. Mesmo que falte, existe muito a agradecer. Se você consegue andar, Às se vezes você a não gente enxerga. fica fixado tanto numa coisa muito grande, né? Tipo assim, eu quero, sei lá, passar num concurso, eu quero casar com alguém. Então, às vezes, você fixa seus olhos numa coisa muito grande e esquece o quanto Deus te abençoa, como o Daniel falou, no dia a dia. Com alguma coisa, com descanso, com alimento, com bons amigos, né? Isso é Com uma fé.
Na verdade, a bênção, o interessante da bênção é que você vê ela nas grandes coisas, quando coisas que muitas vezes você pede realmente acontecem. Mas eu acho que o mais interessante é quando a gente não vê. A gente simplesmente sabe que Deus está derramando bênçãos. Porque muitas vezes a gente foca naquilo que a gente está pedindo. Ah, eu quero passar num curso, eu fico focado naquilo. Nossa, eu não estou passando, Deus não está me abençoando. E não, na verdade, por trás disso que eu estou pedindo, Deus ainda assim, Ele derrama várias bênçãos durante todo o nosso dia, durante toda a nossa caminhada. Sem muitas vezes que a gente peça. Verdade. É interessante isso aí, porque é realmente, coisas grandes a gente lembra, né? Tipo assim, algo... Mas tem tantas coisas pequenas e às vezes tantas coisas que a gente não para perceber que Deus está nos abençoando. Já parar para pensar nisso? Muita gente fala, isso aqui foi sorte, isso aqui é uma casa. Mas só que para nós, tipo assim, você é cristão, você acredita que Deus está ali regendo e tudo acontece conforme a sua vontade. Então, tipo assim, são coisas que Ele deixa acontecer na sua vida e algumas coisas Ele te liberta que muitas vezes a gente não percebe e atribui a outras coisas, como sorte ou acaso, né? É a famosa cegueira espiritual, né? A gente tá tão tampado nossos olhos com as coisas do mundo que a gente esquece de ver realmente o trabalho do Espírito Santo na nossa vida. Que é quando Deus derrama as bênçãos. Amigos, e quando as coisas não vão bem? Quando a gente passa por momentos difíceis, na sua opinião, você acha que Deus quer nos ensinar algo nesse momento? Nas coisas difíceis que Ele quer ensinar. Na verdade, nas coisas boas, quando elas acontecem, a gente tem o dever de ser grato. As coisas boas, elas acontecem na nossa vida. E nós devemos ser gratos por isso. Só que quando as coisas difíceis acontecem, eu sempre falei uma coisa, na verdade, muito certa. Que a provação, a dificuldade, é o que molda o caráter do cristão. Porque é muito fácil ser cristão na bênção. Quem que não vai? Glória a Deus, Cristão aleluia. BMW, cristão Exatamente. casa de apartamento de luxo. Existe uma frase que diz que nada floresce na zona de conforto. Então, se você quer evoluir em todas as áreas, é preciso enfrentar dificuldade. Eu costumo dizer também, estudando um pouco da parábola do semeador na Bíblia, está em Lucas ali, está em Mateus também, se não me engano, dá para identificar ali a diferença entre provações e tentações, né? Tentações têm a finalidade de fazer te perder e a provação tem a finalidade de te ensinar e testar a sua fé. Então, a gente deve ser grato por passar por dificuldade, por provações, porque isso vai nos fortalecer. Paulo, ele passou por muitas dificuldades. Enquanto ele tinha uma vida boa, ele perseguia os cristãos. Depois que ele entendeu quem é Jesus, ele passou a enfrentar a dificuldade. E ele se entregou totalmente às dificuldades que Deus impôs a ele durante todo aquele processo dele, para fortalecer a fé dele e com isso fortalecer a fé de outros também. Fabi, minha querida, você já passou por um momento difícil e não estava entendendo nada? Acontece. Às vezes acontece esses momentos. Você não conseguia associar como assim, isso aqui só pode ser maldição, porque para crescimento não é nada. Você já passou, na verdade, assim, eu já passei por alguns momentos bem complicados na minha vida, mas assim, acaba que eu pelo menos tento me apegar a Deus. Tipo assim, Deus, eu não estou entendendo nada, mas eu imagino que você tem um propósito nisso tudo. Existe algo que eu preciso aprender, né? Então, a partir desse momento eu consigo trabalhar melhor isso em mim, trabalhar melhor a minha fé. Eu acho que também momento difícil, momento de aflição é quando a gente precisa ser mais dependente de Deus, né? Então, eu buscar essa dependência de Deus também é uma fortaleza. Eu no momento de fraqueza, é quando me vi fraco que eu posso estar forte com Deus, né? Então, mas acontece, às vezes a gente ficar no escuro, acontece. E aí a gente realmente tem que buscar em Deus, conversar às vezes com um amigo, às vezes a gente está tão no fundo do poço, tão no buraco, que a gente fala assim, eu cheguei no fundo do poço e ainda cavei, né? Então, às vezes, nesse momento é bom você ter um amigo, você estar em oração, pedir oração. Eu acredito que isso é muito importante, faz a diferença. Eu vejo, assim, às vezes como é uma linha bem tênue, sabe? Porque, assim, se você está passando por dificuldade, problemas, e não tem ninguém te apoiando, tipo assim, não tem Deus, não tem amigos, cara, esse tipo assim, você tá com depressão. Entra ali na depressão porque, cara, não sei se você já passaram por dificuldade, já passei por dificuldade. Graças a Deus tinha amigos. Sim. E a Deus também, né, me ajudando, e mesmo assim foi difícil. Imagina que, com certeza, tem várias pessoas que às vezes não tem ninguém, entendeu? O quanto isso deve ser difícil, né? E com certeza não pensa assim, isso aqui é pra mim crescer. Fala, o que eu fiz na minha vida? Esse aqui eu tô pagando pecado de não sei quem, porque, cara, essa vida aqui não é pra mim. Muitas vezes isso pode passar na nossa cabeça, né?
E isso me lembra outro verso, amigos, que diz assim, lá em Isaías 53:5. Mas ele foi transpassado por causa de nossas transgressões, esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Então, o Rafa levantou uma coisa muito importante. Às vezes a pessoa pensa, cara, tá acontecendo isso comigo porque eu fiz alguma coisa de errada. No passado tinha assim, tá acontecendo isso comigo porque meu pai e minha mãe pecou, né? A gente ainda vê isso, como é que a gente pode estar falando com pessoas que têm esse pensamento ainda? Como é que a gente pode estar mostrando Cristo nisso? Você falou uma coisa interessante a respeito de Isaías 53, é a passagem do servo sofredor, que se referia a Jesus. E se você voltar um pouquinho ali no capítulo 52, você vai ver que o profeta Isaías, falando sobre Jesus, ele fala assim que não houve na terra nenhum homem que sofreu como ele. Então, por mais que passemos por dificuldades, temos que entender que Jesus passou por muito mais. E ele passou por pecadores. Então, aquilo que a gente está recebendo é fruto da nossa má inclinação. Mas o que ele recebeu sendo inocente foi para nos salvar. E devemos sempre lembrar dele como o maior sofredor de todos. Ele tinha falado uma coisa também que eu achei interessante nessa lição, que fala sobre a maldição não ser estendida. A lição, ela comenta que as leis feitas por Deus e as leis de antigamente eram leis diferentes. As pessoas, para que elas obtivessem a lealdade do seu povo, elas primeiro colocavam a maldição, para depois vir a bênção. Então, um verso simples, né? Honra teu pai e tua mãe para que se prolongue seus dias na terra. Se você não honrar, vai existir uma consequência. Mas Deus, ele não joga isso na sua cara, a consequência é essa, faz. Não. Ele não quer que você vá pela maldição, ele quer que você vá pelo amor. Então, essa questão de Cristo e suas maldições, não é que Cristo e suas maldições. É Cristo e as maldições, porque, na verdade, Deus, a única coisa que ele deixou foi as bênçãos. Verdade. Só que da mesma forma que ele é um Deus de amor, ele é um Deus de justiça. Ele não vai tampar o olho e falar, meu filho, eu morri por você e é isso. Não. Eu morri por você. Mas se você fizer, você vai colher. E é um ponto interessante também que Cristo se fez maldição, segundo Paulo, né? Cristo se fez maldição no nosso lugar, para que a gente receba as bênçãos. Então a gente precisa estar sempre olhando para ele para enxergar quem somos, para poder buscarmos. Concordo. Bacana. E assim, falando de Jesus, ele tirando esse peso das pessoas, tem como nós, porque assim, nós carregamos o nome de Cristo, somos cristãos, então fazer as mesmas coisas que Jesus Cristo fez. Tem como a gente, de alguma forma, né? Claro que a gente tem como perdoar os pecados, mas de alguma forma aliviar esse peso que as pessoas carregam, de uma forma, por exemplo, sendo amigo, dando apoio, sorrindo, não sei. Vocês acham que tem alguma forma que possa estar ajudando? Eu penso assim, inicialmente, cada pessoa é de um jeito, né? Cada pessoa reage de uma forma, viveu uma experiência, tem uma cosmovisão, né? Eu aprendi, diante das dificuldades que eu já tive, a valorizar todos os sentimentos. Então, eu enxerguei, lendo o livro ali de Eclesiastes, a beleza da tristeza. Claro que em demasia é preocupante, né? Perigoso. Mas a tristeza, ela tem uma beleza. Ela te faz relembrar quem você é, te faz relembrar de onde você veio. Então, ela ensina coisas que a alegria não ensina. Mas quando a gente fala em dar conforto a alguém, muitas vezes é melhor você sentar e chorar junto com a pessoa do que você falar palavras ali que vai entrar no ouvido e sair no outro. Então, muitas vezes a pessoa ela não quer conselhos. Ela quer alguém para desabafar. Vamos junto e... Exatamente. Ela quer alguém para abraçar e saber que pode contar contigo. É difícil dar conselhos, né? Talvez um psicólogo seria melhor. Mas, pelo que eu aprendi na minha vida, muitas vezes o efeito maior vai ser simplesmente você sentar e chorar com a pessoa. Bacana. Na verdade, eu vejo assim, o mundo, hoje em dia, você pode perceber que as pessoas, elas têm cada vez mais se sentido muito sozinhas. Muito sozinhas. Antigamente, você via a questão da união, ainda tem um pouquinho união de família, mas cada dia que passa, você tem que saber fazer tudo sozinho, você tem que ser sozinho, você tem que mostrar que você é bom sozinho, que você é suficiente sozinho. E aí entra a questão de dependência de Cristo. Na verdade, as pessoas, elas se afastaram tanto que elas se sentem sozinhas. E quando você chega e fala, cara, eu tô aqui, é como se fosse a presença que ela não consegue enxergar devido à cegueira que ela tem de Deus. Porque ela tá tão distante que ela não consegue ver que Deus tá ali do lado dela. Então ela se sente sozinha. Bacana. E aí quando você, como ser humano, vai lá, se abaixa e fala, cara, eu tô aqui por você, você faz o papel que Cristo quer fazer na vida dela. Então você se demonstra do lado dela. E com isso ela fala, que cara legal. Por que ele é assim?
O que faz ele estar me ajudando? E aí Porque você é vai... diferente de outras pessoas que eu já vi. Exatamente, porque outra pessoa vai chegar e falar, cara, é tratamento, isso aí, e eu não Ou posso então fazer. fala assim, é mimimi. Se você não sabe resolver, Não tem quem sou agora eu? isso que eles E falam, no fim, esse é o convite de Cristo, né? Nos assemelharmos a ele e ser a mão estendida dele, né? E é uma coisa interessante, assim, até tem uma história, não posso contar aqui, um pouquinho longa, que eu aprendi na minha vida, cara, que foi interessante, tipo, de chorar com os que choram, rir, tipo, ficar feliz com os felizes, né? A gente acha que é fácil a princípio, mas não é fácil, porque assim, imagina que o Daniel tá triste, perdeu lá o seu emprego e tal, e eu acabei de ser promovido. É difícil, eu tô muito feliz, Daniel tá triste, eu chegar e Daniel, pô, Daniel... É difícil, cara. Tem momentos que, assim, que a gente tá tão feliz, a pessoa tá triste. A gente precisa estar, tipo assim, tá junto com ela, entendeu? Eu creio que, assim, que às vezes a gente acha que é muito fácil, mas às vezes é difícil. E uma coisa que eu sempre levo comigo é que quanto mais a gente se assemelha a Deus, a gente fica mais, acho que é empático. A sentir, assim, as outras pessoas e chorar com os que choram, ficar feliz com os que estão felizes, porque às vezes a gente tá triste, mas a pessoa tá muito feliz, a gente quer estar comemorando também com a outra pessoa, mas você tá, cara, minha vida tá um... E Jesus era muito assim, né? Então, às vezes, Jesus não precisava falar... Jesus, às vezes, falava muito, contava muitas histórias, mas às vezes ele não falava nada, ele tocava nas pessoas, às vezes ele só olhava nos olhos. Eu imagino Jesus muito magnético, tipo, de olhar e saber o que você sente, de olhar e saber o que você precisa. Então, essa busca, essa convivência que a gente precisa e tem que buscar ter com Jesus vai nos ajudar muito nas nossas relações com os nossos amigos, com as pessoas que a gente encontra por aí. Porque, realmente, esse mundo está cheio de gente carente. Nós estamos carentes, então nós precisamos nos apoiar e nós precisamos estar mais com Jesus também. E uma coisa, quando a gente tá, por exemplo, o Rafa falou ali, eu fui promovido. Quando a gente experimenta algo bom, isso é automático. Automaticamente eu quero que alguém experimente também. Sim. Quando você vai num restaurante que você fala assim, cara, que restaurante top, gostei. Você vai chegar e falar, fui num restaurante legal. Eu faço isso também. Eu fui num restaurante legal. Vamos em qual lugar? Você tem algum lugar? Tenho, eu já fui num restaurante bom e ele é assim, assim, assado. E você vai passando. E aí o Rafa vai gostar e ele vai passar. Quando você experimenta do amor genuíno de Deus e você vê alguém assim, a única coisa que você pensa é que a pessoa sinta a mesma coisa. Sim. É a única coisa. Olha, Tem que ser assim. E eu posso compartilhar isso porque, pra quem não sabe, eu fiquei 9 anos afastado da igreja e eu voltei justamente num episódio, voltei pra Deus justamente num episódio que eu me senti muito amado. Foi uma experiência assim que eu nunca tinha vivido na minha vida. Amado, completamente amado. E eu passei a me dedicar às coisas de Deus de uma maneira que eu nunca fiz na minha vida, apesar de ter crescido na igreja. E hoje eu tenho uma vontade tão grande, você que convive um pouco mais comigo, acho que conseguiu notar isso, assim, que eu tenho vontade de que todo mundo experimente aquilo que eu experimentei também. Que foi algo inexplicável. Então eu tento a todo momento incentivar o estudo da Bíblia, dar a Bíblia para as pessoas estudarem. E eu quero que todo mundo sinta aquilo que eu senti no dia que eu voltei para a igreja. Aquilo, na verdade, no episódio que me fez repensar a minha vida. Acho que se todo mundo experimentasse, não existiria, acho que, ateu na Terra. Com certeza. Eu acho que é isso, Fabi. Acho que a gente respondeu essas perguntas aqui. Tudo a ver, né? Show Essa de bola. conversa tem a ver porque Cristo realmente se fez maldição. É Cristo que nos abençoa, mas também é Cristo que está conosco nos momentos difíceis. Então, galera, esse aqui é um bate-papo que foi da lição, né? Cristo e as maldições. A lição ali. Estudem, tá bom? Estudem em casa. A gente falou algumas coisas aqui, mas se aprofundem, estudem por si mesmo, tirem suas próprias conclusões, que isso é muito importante. Agradeço a todos vocês aqui que vieram. Acho que agradeço. Daniel, Júlia, tá? Com certeza vamos chamar vocês mais vezes. A gente vai falar, volta naquele episódio pra Júlia. Falou, galera. Muito obrigado. Até a próxima.